Ó, primeiramente avisar que vamos relançar aqui, ó, com novas aulas e bem editado, tudo mais, o curso do YouTube de como chegar a 1 bilhão de visualizações no YouTube, que eu lancei aqui em junho. Vamos relançar agora em dezembro. Então, quem quiser aí, quem tiver interesse, deixa aí um comentário e a gente vai começar a fazer comunidades de YouTubers plantonistas para que uns ajudem os outros e todos vão aprender juntos. Então, quem comprar o curso aí vai fazer parte da comunidade, tá? Prepara aí que nos próximos dias eu vou anunciar mais coisas. Vamos falar agora sobre o Pânico, que está em Brasília. Olha, o Pânico era no Rio de Janeiro, mas o Pânico viajou para Brasília. Você não deve estar entendendo nada, né? O que esse Thiago está falando? Pois bem, o Alexandre de Moraes mandou aí, a pedido da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, mandou prender aí o general Mário Fernandes e 3 kids pretos e um policial federal que tinham ali um plano de matar o Lula. Todos eles já tiveram suas audiências de custódia e já tiveram aí seus depoimentos. O general Mário Fernandes passou a ser pressionado pela sua família a fazer delação. Eis que a pressão agora aumentou. Por quê? Porque o Alexandre transferiu esses presos. Os militares, eles estavam presos em batalhões aí militares. E o Mário Fernandes, ele foi preso no Rio de Janeiro, porque ele estava no Rio de Janeiro, seria a formação do filho dele, que ia se formar aí capitão do exército. Capitão, igual o Bolsonaro. Mesmo chegou o filho dele na patente aí do genocida. E aí, ele foi lá, ele não pode... o Mário Fernandes já estava proibido pelo Alexandre de Moraes de participar de qualquer evento ou solenidade militar, tá? Ele estava proibido até de entrar nos quartéis. Mas ele não estava proibido de ir ao Rio de Janeiro e ficar lá. Olha, tenho certeza que ele ia participar do negócio sem poder, eu tenho certeza. Aí, o que acontece? Antes do filho dele ser formado, deve ter sido uma formatura bem triste, ele foi preso. E aí ele estava ali no batalhão do Rio de Janeiro, onde é tratado aí a Pandelol. Imagino como os militares bolsonaristas tratam outro militar bolsonarista que está preso. Deve estar comendo... Olha, quando os militares compram aí picanha superfaturada, deve estar comendo picanha superfaturada. Tem várias festas lá no quartel, capaz até de rolar uma cervejinha para ele. Pois bem, não mais. Alexandre de Moraes mandou o militar aí, Mário Fernandes, para prisão em Brasília. A mesma que estava o Mauro Cid. Também é um complexo militar, mas é uma prisão. Aí já é prisão mesmo, né? Não é que, nossa, ele tá ali numa sala no batalhão, que é o que fazem. Improvisam uma sala ali no batalhão, colocam uma cama, uma TV, uma coisinha ali para ele. Não, agora não. Agora é jaula, prisão mesmo. Então, deu ruim aí pro general e deu ruim aí pros kids pretos. Todos foram transferidos para prisão. Não falaram para onde foi transferido o policial federal, mas muito provavelmente aí para um presídio, tá? E aí o que acontece? Agora que eles foram para a prisão, é que cai a ficha. Que eles falam, epa, vou ficar um tempão enjaulado. Porque o cara que foi preso no primeiro dia, segundo dia, ele tem aquela negação de acreditar que o advogado dele vai reverter aquilo nos próximos dias, nas próximas horas, e que não vai durar muito. Vai passando o tempo, vai caindo a ficha. Só que quando o cara é transferido para a prisão, nenhum juiz manda o cara ser transferido para o presídio ou para uma prisão para soltar no dia seguinte. Quando vai para a prisão é porque, ó, senta que você vai ficar aí espera sentado que você vai ficar aí um tempão, viu? Você vai ficar um bom tempo aí pensando no que fez. Pois bem, foi transferido o general Mário Fernandes, a família dele está apavorada. Por quê? Porque agora já sabe que ele vai ficar um tempão preso. Então a pressão da família para que ele delate o Bolsonaro está maior. Chegou a sair aí na CNN notícias de que ele pretende dar para a Polícia Federal provas de que ele recebeu ordens de Jair Bolsonaro e de Walter Braga Neto, principalmente de Jair Bolsonaro. Tem um aliado do Mário Fernandes que está em pânico e que também tem chances de que ele vá delatar sem ter sido indiciado. Lembra que tinha saído que um general ia fazer delação? Não era o Mário Fernandes, tá? Eu vi várias matérias, tudo mais, saiu primeiro no blog da Andréa Sadi, depois outras matérias com fontes diferentes, dizendo que o entorno do Bolsonaro estava apavorado com a delação de um general. Você vendo matérias que usam fontes diferentes, ou seja, jornalistas diferentes, que geralmente na imprensa é assim, sai uma matéria no G1, né, e aí todo o resto da imprensa copia e usa aquela matéria como fonte. E aí saem 30 veículos de imprensa, mas é a mesma fonte. Então o que eu fui procurar? Matérias que usam fontes diferentes do bolsonarismo. Quem está apavorado é o bolsonarismo. A fonte não era o general. Nem se sabe quem era o general.
Nem se sabe oficialmente, eu vou te contar quem é. Quem é o general que ia delatar? Nem se sabe. Então, como é que alguém ia falar que é fulano, cicrano, beltrano? Estavam falando. Olha, pode ser o general Mário Fernandes. Não era ele. Ele vai delatar agora, se ele delatar, ou se ele falar tudo agora, e tem uma possibilidade enorme, a pedido, a mando da família dele, e o advogado dele já está sinalizando, tá? Muitos falaram, será que era o Braga Neto? Talvez, mas não. Será que era o Heleno? Talvez, mas não. O Braga Neto e o Heleno perceberam que o Bolsonaro vai para cima deles. O general que já contactou o Supremo Tribunal Federal para ver se fala o que sabe ou não é o general Ramos. Saiu aí matéria na imprensa que o general Ramos ele está apavorado porque o subordinado dele, que era o Mário Fernandes, foi preso. Então, o mais lógico é que o Mário Fernandes vá falar muito sobre o seu chefe, que era o general Ramos. O general Ramos ele era extremamente leal ao Bolsonaro. O Bolsonaro tratava o general Ramos igual, olha, mas igual o cachorro sarnento, sabe? Mas tratava, sai, vai pra lá, o Ramos, vá, sai, Ramos. Olha, teve um vídeo que eu mostrei aqui faz uns 2 anos, é que infelizmente eu não vou mais achar esse vídeo, né? Os vídeos vão se perdendo. O general Ramos estava puxando o saco do Bolsonaro, o Bolsonaro deu cada corte nele, sai daqui. E o general com um sorrisinho assim amarelo, olhando pro Bolsonaro, vai. Olha, coisa feia, viu? E aí deu para perceber, ele é muito fã do Bolsonaro, muito capacho do Bolsonaro, num nível em que o Bolsonaro, que é cheio de puxa-saco militar, chegou e pegou ojeriza dele. Tanto é que o Ramos não foi indiciado porque o Bolsonaro o afastou antes. O Bolsonaro não confiava nele, os filhos do Bolsonaro não confiavam nele e ainda falavam que ele era linguarudo, que ele dava aí com a língua nos dentes e que falava tudo para todo mundo, que ele gostava de contar vantagem e acabava falando demais. Pois bem, acho que ele vai falar demais agora para a Polícia Federal, porque ele já contactou o Alexandre de Moraes, já contactou o Supremo Tribunal Federal, ele contactou o Supremo Tribunal Federal, né? Mas na verdade é o ministro Alexandre. Para quê? Para saber mais sobre o inquérito, porque ele quer saber aí se ele precisa falar tudo que sabe ou não. Eu vou adiantar, ele não deve saber tudo do final da trama, porque o Bolsonaro já o tinha afastado. Um exemplo, naquela reunião ministerial que vazou, gravada ali pelo Mauro Cid, né? Outra traição do Cid ao Bolsonaro. Enfim, aquela reunião não estava o general Ramos, estava o Mário Fernandes como ministro interino. O Ramos já tinha sido afastado. Mas o Ramos continuava, e ele tinha contato com todos os militares, e o respeito de todos os militares. Então ele estava ali na trama. Ele quer se safar antes que chegue nele. Porque agora, o que se fala aí nos bastidores é que a Polícia Federal vai fazer um novo relatório. Isso é óbvio que vai fazer, porque tem novos depoimentos, tem gente que foi presa, tem novas revelações aí da trama. É um relatório complementar ao relatório final. E que devem haver mais indiciamentos. Se deve haver mais indiciamentos, o nome do Ramos é um dos primeiros ali. Então, ele já contactou para falar, eu falo tudo que eu sei, mas não me indicia aí, hein? Eu vou entregar quem quer que seja. Já me rejeitaram tudo mais, e o pior, ele já viu que o Bolsonaro tá jogando tudo para cima dos outros. O Braga Neto, a defesa dele percebeu, por isso soltou uma nota na semana passada, dizendo que, olha, isso de golpe dentro do golpe nunca existiu, o Braga Neto sempre foi leal do início ao fim ao Jair Bolsonaro. É dizer o seguinte, eu sou o fiel escudeiro do Bolsonaro. Fiel escudeiro, eu não sou o chefe dele, e eu não sou alguém que eu tentei dar golpe por mim mesmo, não. Foi o Bolsonaro. Só que tá muito difícil pro Bolsonaro culpar o Braga Neto. A estratégia da defesa do Bolsonaro é, quem ia dar golpe eram os militares, eles iam dar um golpe dentro do golpe, o Bolsonaro nem sabia. Você vê as tratativas com o Braga Neto e com os outros. O Bolsonaro, você vê aí, tinha uma lista aí de quem seria a junta militar, não tá o nome do Bolsonaro. Só que a junta militar não dizia que ia tirar o poder do presidente Bolsonaro, em momento algum. Era uma junta militar. Que era para quê? Para ter ali o Bolsonaro e uma junta militar abaixo. O presidente da Coreia do Sul, que tentou dar golpe de Estado ontem, né? 2 dias já de tentativa de golpe. Mesma coisa, ele decretou lá a lei marcial, não existe essa lei no Brasil, mas o Bolsonaro ia decretar estado de sítio. Aí, o Bolsonaro ainda fala para se defender, olha, quando você decreta estado de sítio, precisa do Congresso Nacional, não ia ter como eu dar o golpe. Ele também precisava do Congresso Nacional para decretar a lei marcial, o Bolsonaro coreano, de extrema direita, né? E aí, ele fez o quê? Decretou a lei marcial, o Congresso derrubou a lei marcial, ele mandou o exército invadir o Congresso e tirar os caras de lá.
Aí o que aconteceu é que no fim o exército acabou saindo e tal. Por enquanto tá ainda a tentativa de golpe, mas você vê como são as coisas. O cara precisa do Congresso, entre aspas, precisa nada, ele precisa do exército. E pronto. Se o povo não fosse às ruas lá defender, não tivesse lá uma revolta enorme, ele ia ter dado o golpe de Estado com sucesso já 2 dias atrás. As pessoas começaram a falar mesmo sobre essa tentativa aí de golpe ontem, mas anteontem já estava rolando. Era isso que o Bolsonaro ia fazer. E aí tem uma junta militar que, obviamente, fica abaixo do presidente. O presidente não faz parte de junta militar, ele é presidente. Para corroborar isso, tem a fala do Bolsonaro no dia 9 de dezembro, em que ele vai lá na frente dos bolsominions, depois de 40 dias recluso, e conclama as Forças Armadas a dar golpe de Estado. Porra, era ele, Bolsonaro, não era o Braga Neto lá. Aí você fala, não sabia de nada e estava pedindo o golpe das Forças Armadas por quê? Para darem um golpe em você? Não. Então, você vê como é que estava. E quem falava de intervenção militar desde sempre era o bolsonarismo, inclusive o próprio Bolsonaro antes de ser eleito. E depois de ser eleito ele falava de outras maneiras, mas sempre intervenção militar, artigo 142. Nunca ele falava uma intervenção militar para me tirar do poder, era para tirar o STF e o Congresso Nacional. Ele ser mantido. Então o Braga Neto percebeu isso e já falou, não, eu fui fiel escudeiro do Bolsonaro, sou leal ao Bolsonaro. Ou seja, quando chegar lá o julgamento e perguntarem para o Braga Neto, e aí, das duas uma, ou o Bolsonaro muda de opinião e não vai mudar, e assume tudo, ou o Braga Neto vai falar, se alguma coisa eu fiz, tudo que fiz, eu nego tudo, mas se fiz alguma coisa, mando do Bolsonaro, tá? Eu era subordinado a ele, somos militares aqui, tem a hierarquia, ele é o presidente, ele é o chefe das Forças Armadas, não importa a patente, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, não sou eu, então o presidente, o chefão, Bolsonaro. Isso vai ser o que o Braga Neto vai falar muito em breve, no comecinho do ano que vem, quando virar réu e tiver a audiência dele. Segundo aí muitos juristas, esse julgamento deve acabar aí no primeiro semestre de 2025. Segundo eu, Thiago, duvido. Já não trabalha mais com prazos, porque toda vez que esses juristas, que diretor-geral da Polícia Federal, que alguém ligado à PGR, enfim, sai aí na imprensa um prazo para essa investigação, por esses processos, sempre demora mais. A única vez que eu vi um processo que foi bem rápido mesmo foi o do Daniel Silveira. Nesse aí do Bolsonaro, estão dizendo que vão fazer bem rapidamente e escolheram aí para fazer na primeira turma da STF, o Alexandre escolheu, e ele tem apoio dos outros ministros do STF para isso, exatamente para que o André Mendonça e o Cássio Nunes não tenham nenhuma possibilidade de pedir vistas ou de atrasar qualquer coisa. Porque eles teriam possibilidade de pedir vistas em várias partes do processo e atrasar isso aí, atrasar por anos, talvez. Então o Alexandre fez de uma maneira que não, eles estão fora, então vai julgar aí a primeira turma e vai ser bem rápido, como são só 5 julgando, não tem muita divergência, não tem muito que divergir 5 pessoas. 11 já tem. 5 aí já é mais rápido, vai, julga um, condena, julga outro, condena, julga outro, pode divergir ali qual vai ser a pena, se é maior ou menor, mas já vai, e para já chegar logo no chefão. Então veremos aí. Eu vou falar, o que deveriam fazer é dar prioridade ao julgamento do chefão da quadrilha, Bolsonaro. Vai julgar todo mundo junto? Ótimo, mas dá prioridade ao chefão. Ele tem que ser o primeiro condenado, para abrir a porteira. E depois vai condenando todo mundo aí, prendendo todo mundo que tiver que prender. Veremos, alguns aí não estão presos ainda, outros já estão presos, mas o que está aí entre todos os militares e principalmente agora depois desses serem levados à prisão, né? O general e os 3 quilos pretos e esse policial federal. O que eles estão pensando vamos se livrar da prisão o quanto antes. Vamos nos livrar, né, da prisão o quanto antes. Quem está preso quer ser solto o quanto antes, e quem não está preso quer evitar qualquer possibilidade de prisão o quanto antes. É para jogar o Bolsonaro aos leões? Jogue o Bolsonaro aos leões. E tem uma coisa que o Bolsonaro não pensou quando ele foi para essa estratégia aí, que é a seguinte: os militares são extremamente corporativistas. Vários generais vão se unir, é óbvio que eles vão se unir contra alguém que não é mais militar e que está delatando todos eles. Ainda mais quando tem o componente traição. Se tem um negócio que eles odeiam, é traição. E o Bolsonaro está traindo todo mundo. Uma coisa é o Bolsonaro chegar e falar alguma coisa, outra coisa é o Bolsonaro, o advogado do Bolsonaro, chegar e
acusar os outros. É muito pior do que se ele falasse, olha, não fui eu, não sei de nada, quem fez que paga, mas eu não sei. Não, ele tá apontando o dedo, tá falando, ó, foi o general Braga Neto, foi o general Heleno, foi o general Mário Fernandes. Ele apontou nomes, o advogado do Bolsonaro. O que o Bolsonaro tá fazendo nos bastidores, em pânico agora, é tentar apagar a fogueira e tentar colocar ali a narrativa de que isso é estratégia do advogado do Bolsonaro. O Jair Bolsonaro não tem nada com isso, viu? Então não fiquem bravos com o Jair Messias Bolsonaro. É o advogado dele que deu entrevista, não foi o Bolsonaro. Só que não cola, né? Você não demitiu o advogado, então por quê? Continua seu advogado lá? O advogado representa quem? Você. Tem até literalmente ele tem uma procuração para te defender e para te representar. Então, se o seu representante vai em rede nacional e acusa fulano, cicrano, beltrano, é óbvio que eles vão ficar bravos com você. Não é com o advogado, não, né? Nada pessoal com o advogado, não. Então, veja. Veremos aí o que vai acontecer, mas ó, o STF já foi aí acionado. Os militares presos agora estão realmente... Estavam presos? Já estavam, mas agora estão realmente na jaula, na prisão. E agora, cada dia, para eles, vai ter o triplo, o quádruplo da duração. Vão ser dias longos deles aí na prisão, pensando no que fizeram e no que farão, que é o mais importante. Peço sua inscrição no canal. Falou!